Agora você vai curtir mais um corte do Arquibancada Tricolor. Link aqui na descrição do vídeo completo. Deixa o like e se inscreva no AT, valeu? E aí, principalmente depois de 2012, depois do Muricy, 2010 ali. Porque o Muricy também teve um período de 3 anos ganhando, claro, né? Porque se não ganhasse, não ia ficar nunca 3 anos, né? Exato. Mas ganhando. Mas o que foi um crime ter tirado ele em 2009, eu acho. Ele ganha o tri brasileiro, por pouco o São Paulo não ganha o tetra hepta, aí começa essa rotação de técnicos. Sim. Aí você falou do Milito. O Milito começou meio claudicante, né, oscilando e tal. Depois ele arruma, né, o time, vai para os trilhos e consegue dar uma liga. Muita gente, na base da emoção, depois de uma derrota como da Libertadores, pregou fora Zubeldia. Tem aquela coisa toda, fora todo mundo, ninguém presta e tal. Tem muita gente que até traz argumentos de que o Zubeldia não seja um cara bom para estar no São Paulo. Eu discordo, eu acho que você tem que ter uma continuidade de trabalho. Sim, né? também acho. O Zubeldia não teve uma falha gritante, grave para isso. Essa diretoria, a gente tem as nossas críticas, várias críticas, mas bem ou mal, tirando alguns casos aí como Carpini e tal, pelo menos ela tem tido essa tendência a fazer a manutenção dos treinadores, que eu acho uma coisa positiva. Sim. Como é que você está vendo essa questão para o Zubeldia? Porque muita gente começou a levantar que já começasse a criar uma narrativa de que o Zubeldia não estava bem. Teve até um comentário do Muricy numa entrevista sobre o Rames. E aí muita gente falou, tá vendo? Será que já não está começando uma fritura? Como é que você está vendo esse cenário pós-eliminações? Obviamente, a gente tem que respeitar muito a emoção do torcedor, né? Depois do jogo contra o Botafogo, eu conversei com muitos na rede social. Foi uma madrugada dura, porque eu fui eliminado também da Libertadores. Sim. O São Paulo caiu, eu fui eliminado. Não vou fazer mais nenhum jogo pela ESPN, porque segue os repórteres dos clubes brasileiros e eu caio fora. Os setoristas sentem o também. setorista, O pessoal pensa que não, isso, pô. exatamente, a gente é eliminado junto. E aí você fica a madrugada acordado, já estava planejando ir pro Uruguai, pensando numa final São Paulo e River no Monumental, que ia ser um dos jogos da minha história na cobertura do São Paulo. Então, a frustração é geral, ninguém quer que perca, né? É chamada torcida profissional, você torce pro seu trabalho profissional. Meu espaço na ESPN estava sendo gigante, vai diminuir, tudo isso. Então, você acaba meio que torcendo pro time caminhar. Fora que você tem muitos amigos. Lógico. Né? Os amigos, a amizade também conta Torce muito. pelos personagens. Pelos personagens, torce pelas pessoas, na verdade, né? Muitas pessoas lá que eu conheço há 25 anos, que estão no São Paulo, funcionários mais humildes, tudo mais, que eu conheço há 25 anos. E eu sei o quanto é importante para eles ganhar uma graninha de prêmio de final de Libertadores e tudo mais. Mas assim, conversando com esses torcedores, estavam como eu numa insônia, e a gente ficou trocando muita ideia, né? Com alguns no Instagram, já que é outra rede que eu gosto muito tá proibida. Eu senti que, claro, a maioria deles crucificou lá 10, 12, 8 jogadores. Fora esse aqui, tá velho, fora esse aqui que já deu, tal. Mas, cara, a gente tem que entender que tudo é emoção, cara. É tudo assim. A razão pouco aparece nesse momento. A emoção, porque esses mesmos jogadores, ou parte deles que estavam sendo criticados, o ano passado estavam sendo ovacionados, conseguiram um título inédito pro São Paulo, tudo mais. Então, assim, deixando essa emoção de lado, eu acho que assim, primeiro, o Zubeldia, a não ser que aconteça uma tragédia e o São Paulo não se classifique para a Libertadores, eu não teria por que mudar. Acho que até ele começando, fazendo uma pré-temporada. É outro papo. Com 9 meses de clube, com 8 meses de clube, né, que vai ter em dezembro, já conhecedor mais do que ser o técnico do São Paulo, tudo mais. É difícil, cara. O cara treinava no Equador. O cara chegou aqui, o cara não tem, por mais que ele leia, que ele estude, ele não tem a noção na pele o que é ser técnico de um time que tem 22 milhões de torcedores. Sim. É difícil, o cara tem que também se adaptar à cidade, cultura, ao clube, né? Cultura. Então, acho assim, se não acontecer nenhuma tragédia, ele conseguir cumprir a última meta, que é classificar o time para Libertadores, eu acho que seria para mim, assim, trocá-lo agora no final do ano um equívoco, porque você já tem uma base sedimentada, já tem um trabalho. Alguns jogadores terão que ser trocados, porque isso é meio necessário, né? Tem alguns que estão mais... Por exemplo, eu acho que o Rafinha não vai jogar mais, porque ele mesmo já estipulou isso. Então você tem que buscar pelo menos um lateral direito de ponta. Você vai ter que buscar ali um meia, talvez, para dar uma sustentação aos atacantes. O Ferreirinha recuperando, talvez não seja tão necessário um cara pelo lado. Se o Pablo Maia e o Alisson voltam, né? Não voltam bem no começo, mas vão voltar ali entre um, talvez, na pré-temporada e outro na parte final do Paulistão. Você também já dá uma consistência no meio. Então, algumas trocas são necessárias. Não tem como você passar assim, vou ficar com os mesmos 29 e 30 para o ano que vem.
O Zubeldia, eu penso isso, assim, talvez ele com calma, com uma pré-temporada, adaptado ao futebol brasileiro, tudo mais, porque assim, é difícil o cara fazer que nem o Abel fez. O Abel chegou e já deu, pô, já foi ganhando, tal, mas teve também seus momentos que muita gente questionou, entendeu? Eu acho assim, só um desastre. Você falou assim, ele não teve grandes erros. Eu concordo com você. Ontem, se tivesse empatado, talvez fosse o primeiro grande erro Sim. do Zubeldia. Porque ser eliminado pelo Galo e pelo Botafogo, com qualquer técnica, é uma condição normal. São dois times com um investimento muito maior que o São Paulo. Imponderável E também. é isso, assim, se ganhar ou ser eliminado não é surpresa nada. Agora, tomar ontem um empate do Corinthians naquela circunstância, talvez fosse o primeiro grande erro do Zubeldia. É verdade. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.